E vamos começar o relato. O relato de hoje, gente, o relato de hoje é muito curioso. É muito curioso. Eu não li ele inteiro, o Matheus leu, aí ele me deu um resumo, assim, não contou, né, o que acontece, mas só o início aqui, só a apresentação do não é bem um relato, é realmente uma carta. Eu pedi autorização para contar, disse que eu vou contar. Aí depois vocês tirem as suas conclusões, tá? Deixa eu abrir aqui. Ó, então recebemos um e-mail assim. Olá, Ana, tudo bom? Meu nome é Fulana, já é um nome de fantasia aqui, e há alguns dias aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Eu faço visitas a pacientes terminais junto com a minha igreja, em hospitais. E numa dessas visitas encontrei com esse senhorzinho que quase não conversava. Ele parecia muito castigado pela vida e aparentemente não tinha nenhum familiar. E ninguém ali sabia me dizer seu nome. Um dia ele fez um gesto com a mão, me chamando até a sua maca. Me aproximei e ele apontou para uma bolsa velha que estava encostada no chão. Peguei a bolsa, abri e lá dentro tinha muitos papéis. E um deles me chamou muito a atenção, pois se tratava de uma suposta carta, que depois de ler eu resolvi transcrever, pois o papel estava muito velho e as letras muito bagunçadas. No anexo tem a transcrição da carta e a foto da carta, só que eu não vou conseguir mostrar para vocês, só se eu tirar uma foto da tela aqui e depois mostrar. Tem a foto da carta. Bom, será que é real? É isso que ela está perguntando. Será que é real? Ou é só uma história sombria que a mente de um homem velho e cansado da vida inventou? Eu não sei dizer. O que sei é que quando voltamos no hospital, a enfermeira avisou que o velho tinha morrido naquele mesmo dia em que me entregou aqueles papéis. Achei muito estranho e quis compartilhar com vocês para saber se alguém pode dizer se isso é real e pode confirmar. Beijos, admiro muito o trabalho de vocês. Muito obrigada. Então vamos lá ler essa carta. Ela tentou ajeitar aqui, transcrever, né? Porque a carta mesmo tá meio confusa, ela falou. A carta de Verônica, 6 de julho de 1991. Acordei de um sonho muito ruim, que eu não lembrava. Demorei a perceber que eu estava no carro do meu irmão, o Pedro. Vi que ele parecia bastante cansado. O dia estava... Deixa eu só seguir aqui. O dia estava anoitecendo e a estrada tinha muitos carros. Gente, deixa eu... faz muita falta a música, eu posso deixar ela mais baixinha porque fica muito alto aqui para mim. Eu vou acabar me confundindo no texto. Tá muito alto. Eu vou fazer o seguinte. Vou ver se eu aproximo a caixa aqui. E deixo a música mais baixa. Deixa eu só ouvir aqui ver o que vocês falam. O que vocês acham? Tá ruim assim? Tá bom? Agora parou a música mesmo, peraí. Vocês conseguem ouvir a música assim? Tá, eu vou deixar assim porque ela tá muito alta e vai acabar me atrapalhando. Vamos voltar a ler o relato. Vou começar de novo, tá? Muito bom, pode deixar assim? Tava muito alto. 6 de julho de 1991. Acordei de um sonho muito ruim que eu não lembrava. Demorei a perceber que eu estava no carro do meu irmão, o Pedro. Eu vi que ele parecia bastante cansado. O dia estava anoitecendo e a estrada tinha muitos carros. Pedro estava muito animado com o novo Opala 1990 que ele tinha comprado. No começo da viagem, íamos da cidade que os meus pais moram de volta a Goiás Velho. No início, Pedro correu muito.
Mas a Larinha, a minha filha, que ia no banco de trás, tinha enjoado muito. Então, ele mantinha uma média de 90 quilômetros por hora. A Larinha estava dormindo ainda. Comemoramos o aniversário de 2 aninhos dela semana passada. Na casa de meus pais, comemoramos o aniversário de 2 aninhos dela semana passada, na casa dos meus pais. E como o tempo passa rápido, nem percebemos. Perguntei a Pedro quantos quilômetros ainda faltava, e ele disse que faltavam 127. Eu já estava cansada. Olhei no relógio para calcular a que horas íamos chegar. Era 6h50. No painel do relógio já estava... Era 6h50 no painel do relógio. Já estava escuro, muitos faróis vinham na direção oposta, e isso era muito ruim, pois ofuscava e cansava ainda mais a minha visão. Quando não sei por que, o Pedro viu algo na pista e fez uma manobra brusca para a esquerda, e um carro vinha na direção contrária, e bem a ponto de nos acertar. O que por um milagre não aconteceu, porque Pedro torceu o volante no último segundo, fazendo o carro derrapar e sair da pista por alguns segundos. Meu coração parecia uma máquina de bater em meus ouvidos. Gritei um pouco e voltamos para a pista. Pedro deu um suspiro de alívio. Perguntei o que tinha acontecido, e ele disse que tinha visto um carro capotar logo à frente, mas devia ter confundido porque os faróis que vinham atrapalharam um pouco a sua visão. Olhei para trás para ver se a Larinha tinha se assustado. Felizmente, ela continuava a dormir. Fiz Pedro colocar o cinto de segurança, coisa que ele sempre se negava a fazer. Dizia que não ia acontecer nada e que aquilo atrapalhava ele. E continuamos a viagem. Já estava muito escuro, o céu estava sem estrelas e sem lua. Devia estar nublado, porque não dava para ver nada. O tempo passava lento. 6h53, 6h54. Então ficou tudo muito gelado. Era inverno, então fazia sentido aquele friozinho. E aí resolvi pegar uma mantinha e cobrir a Larinha para não pegar um resfriado. Quando a cobri, as minhas mãos roçaram na pele do seu rosto, estava fria e dura. Imediatamente eu comecei a apertá-la e tentar tirá-la do sono, gritando o seu nome. Pedro me perguntou o que havia, o que estava acontecendo. Eu estava desesperada e pedi para que ele parasse no acostamento, e ele consentiu. Tentei reanimar a Larinha, que não parecia reagir a nada. Pedro saiu de sua porta e colocou um ouvido no peito dela e ficou em silêncio por alguns segundos. Seu coraçãozinho ainda batia, mas de alguma forma ela não acordava. Ou estava muito doente, que desmaiou. Gritei para o Pedro se apressar, para ele se apressar e que fôssemos imediatamente para o hospital da próxima cidade. Sentei agarrada à minha filha e o meu irmão ficou do lado de fora do carro, sem entrar. E eu gritei o nome dele, mas ele parecia não me entender, não me atender. Ele olhava para o caminho que estava às nossas costas. Gritei mais uma vez e ele só dizia uma coisa: o vento, o vento. Eu saí do carro, agarrei seus braços, puxando a sua cabeça em minha direção. E ele falou: Mana, você sente o vento? E ele perguntou sério. Eu olhei em volta, não havia luzes ao nosso redor. E eu pude ouvir um barulho do mato alto a roçar um nos outros, mas eu não consegui sentir vento nenhum. Você tá maluco? Falei para ele. Você tá maluco? A sua sobrinha tá doente dentro do seu carro e tá muito mal e você presta atenção no vento? Ele me olhou com um olhar tenso e disse: o que é aquilo vindo em nossa direção? E falou apontando para o caminho de onde tínhamos vindo. Eu não pude ver nada, mas o Pedro continuou apontando. Então eu vi. Eu não conseguia entender. Parecia massas de neon negras, mas escuras, mais escuras que o escuro, se movendo vagarosamente em nossa direção. Pedro agarrou meu braço, me jogou dentro do carro, deu a partida. A Larinha continuava fria. Pedro parecia louco.
O que está acontecendo? Perguntei a ele. E ele falava, o carro não sai de 90 por hora. E ele respondeu, né? E realmente, ele estava batendo no acelerador com a perna e o carro não passava de 90 quilômetros por hora. Calma, Pedro, o velocímetro deve estar quebrado. E ele falava, não, Verônica, o acelerador quebrou. Disse ele, afastando com o pé a alavanca do acelerador. Então freia, vamos parar e pedir ajuda para levar a Larinha no outro carro. E aí ele falou, você não viu aquilo lá atrás? Né? Disse ele, num tom choroso, que eu não conhecia. E aí eu dei uma risada. Não, aí ele falou, são ETs, eles querem nos pegar, você não viu? São ETs? São ETs, eles querem nos pegar, você não viu? Eu dei uma risada alta. Falei, você bebeu, Pedro? Ele falou, eu não bebi, Verônica, olha a estrada. Cadê os outros carros? A gente tá sozinho nessa estrada, que há pouco tempo estava lotada. Só então que eu percebi que realmente não havia mais carros. E atrás, aquela massa negra se movia cada vez mais perto. Eles vieram nos pegar, eu vi isso na TV. O Pedro falava. E ela falava, calma, deve ter alguma explicação. E eu tentei acalmá-lo. Olhei para o velocímetro e marcava 90 quilômetros por hora. E o relógio, 6h58, 6h59, 6h60. Hã? Que porcaria é essa? E engoliu o palavrão, né? O relógio tá marcando 6h60? Pedro gritou um palavrão. Isso é um sinal, estamos ferrados. E aí o relógio continuou, 6h61. Então, a gravidade começou a mudar. Parecia que estávamos descendo uma ladeira muito grande, apesar de ainda estarmos na estrada reta. Então, eu senti uma grande força que puxava a Larinha dos meus braços. Eu agarrei com força, mas era muito mais forte que eu. E aí eu gritei para o Pedro para que ele me ajudasse, mas ele podia perder o controle do carro. Então ele tentou puxar com todas as forças, mas a Larinha escapou de nossas mãos e sumiu naquela escuridão, aos meus gritos. Para o carro, Pedro! E ele batia o pé no freio com toda a força. Não funciona, mana! Dizia ele gritando e chorando ao mesmo tempo. Eu estava desesperada. Pensei em pular pela janela. O meu coração estava arrancado pela metade em saber que a minha filha tinha sido roubada e nem mesmo sabia o que estava acontecendo. Calma, mana, a gente vai pegar ela. Precisamos achar ajuda, procurar a polícia. Mais à frente tem um posto policial. E continuamos na mesma marcha. E eu não parava de chorar. O Pedro me murmurava coisas indistintas, que para mim pareciam o abrir e fechar de boca inútil. Eu só pensava na Larinha. Puta que pariu, gritou Pedro, me tirando do transe. Estamos fodidos. Desculpa, pessoal. Desculpa aí ter criança assistindo. Falou, PQP! Estamos ferrados! Olhei para onde ele olhava e então vi que a estrada estava desprendida da terra. Ao nosso redor víamos planetas e o que pareciam galáxias se moverem rapidamente. Então, à nossa frente, vimos um portal gigantesco e laranja. De lá emanava uma luz bem forte e um calor até então ameno. Não havia mais como voltar. A massa negra destruía a estrada em que passávamos. Nós havíamos sido capturados e iríamos morrer. Eu tinha certeza disso. Nos aproximamos do portal. Nada que estava lá dentro era visível. Iríamos ser tragados pela escuridão de dentro. O calor ardia. Por fim, atravessamos. E durante alguns segundos, só ouvíamos o ronco do motor e nossas respirações ofegantes. A luz do painel indicava a hora. 6h66. 666, né? Não víamos nada.
Era tudo um breu. Então comecei a ouvir ao longe, e eram gritos abafados, e foram aumentando a intensidade. Pessoas gemiam e gritavam de todas as formas, em todas as línguas, num murmúrio indefinido. Então a luz alaranjada, incandescente, iluminou o ambiente cavernoso onde estávamos. Milhares de cadáveres jaziam no chão, mas eles se arrastavam, grunhiam, se batiam e dilaceravam numa loucura desmedida. O nosso carro seguia viagem por entre esses mortos-vivos. Pedro tremia em seu banco e logo sentiu o cheiro acre de sua urina. Então, alguns flashes de luz irromperam em minha mente e eu pude relembrar cada pecado que eu cometi, cada pequeno detalhe, e me senti imensamente suja. Eu estava no inferno e não poderia mais fazer nada. Tira isso de mim, gritou Pedro, batendo em sua própria perna. Pedro, não tem nada na sua perna. Isso não é a minha perna, gritou ele, pegando um canivete do bolso. Agarrei sua mão e ele deu um grito. Essa coisa tá me comendo. Pedro, não há nada aí, você tá vendo coisas. E com extrema força, ele se livrou de minhas mãos e enfiou o canivete em sua perna e começou a girá-lo com força. E eu gritei e consegui pegar o canivete ensanguentado e jogar pela janela. Você tá maluco? E ele me olhou com os olhos de fúria e disse, quem está maluco é você, eu preciso arrancar isso de mim. E ele falou isso já segurando o local de onde tirei o canivete e rasgando a própria pele com as unhas. Para, Pedro, disse eu chorando. Mas não, ele parecia não me ouvir ou ignorar as fortes batidas que eu dava em seu rosto. Por fim, eu não suportei e me recolhi num canto, com os olhos fechados, enquanto ouvia os seus gemidos de dor, o rasgo de seus tecidos, a quebra de seus ossos e o esguichar ritmado de seu sangue jorrando. Até que ele ficou em silêncio, e eu criei coragem para abrir os olhos e me vi na cena mais grotesca da minha vida. Pedro, encharcado de sangue, ria para mim. Eu consegui tirar e a sua perna estava caída entre os bancos. Você arrancou a sua perna, Pedro. Eu consegui sussurrar num gemido de dor e desespero. O quê? E ele falou olhando sério para mim. E aí ele olhou para baixo e gritou, se dando conta, enfim, do que tinha feito. Tentou estancar o sangue, mas seu rosto já estava pálido por tanto perder sangue. O que eu fiz, mana? Eu não sei, mano. Eu só quero sair daqui. Então, mais um flash de luz e o calor se tornou insuportável. Minha garganta secou. Não tinha mais lágrimas nos olhos. Pedro, que estava em minha frente, olhou para mim, enquanto outro flash laranja nos atravessava. O forro do teto começou a derreter e pingar o metal derretido em nossos corpos, queimando e perfurando, feito pedaços de lava. Os olhos de Pedro derreteram em minha frente. Eu senti a mesma dor, enquanto as minhas órbitas oculares vazavam. Ambos gritavam de dor. A esse momento, era bem capaz de nós termos morrido. Mas alguma coisa impedia. Sentia a pele desprender do meu corpo, mas ainda sentia em cada molécula a dor. Depois, nossos músculos, cartilagem e ossos derreteram e se fundiram à massa do carro. Eu não soube precisar quanto tempo depois os vermes vieram, mas eles devoraram a nossa carne até a última fagulha de consciência ser despedaçada. Tudo se fez trevas. Acordei de um sonho muito ruim que eu não lembrava. Demorei a perceber que eu estava no carro do meu irmão, o Pedro. De novo? De novo. Voltou aqui, ó. Tudo se fez trevas. Acordei de um sonho muito ruim que eu não lembrava.
Demorei a perceber que eu estava no carro do meu irmão, o Pedro. Vi que ele parecia bastante cansado. O dia estava anoitecendo e a estrada tinha muitos carros. Era 6h53, mas alguma coisa estava estranha. Mais na frente, os carros iam parando e eu vi uma sirene vermelha ondular. Havia um acidente na pista. Nos aproximamos e vimos o carro tombado em chamas. Os bombeiros tentavam reanimar uma pessoa no chão. Para o maldito carro! Eu gritei para o Pedro. A Larinha! A gente bateu! Ele olhou para trás e viu que a Larinha não estava ali. A placa do carro batida, a placa do carro batido era a mesma do nosso. Por fim, ele se lembrou. Minha perna, o freio. De fato, nem acelerador nem freio funcionavam. A gente morreu. A gente morreu, mana. Eu vi, eu sei. Eu só quero a Larinha. Entrei em desespero. Ela disse, eu sei, eu só quero a Larinha. Entrei em desespero e comecei a tentar sair do carro. Pedro me impediu. Se você cair, talvez nunca mais possa voltar. Ou se você sair, talvez nunca mais possa voltar. Por favor, fica. E eu consenti, contrariada, por medo de não entender como funcionava o outro mundo. De longe, vi 3 pessoas andando na estrada. E ao nos aproximar, eu vi 2 homens muito sujos e com barba, segurando uma criança, completamente maltrapilha. Reconheci o seu rosto imediatamente. Era Larinha. Gritei pelo seu nome, mas ela não me ouviu. Pedro me segurou no carro, até as silhuetas desaparecerem ao longe. Eu gritava o seu nome e chorava. Até que tudo ficou escuro e, novamente, os planetas apareceram. Fizemos o mesmo trajeto incontáveis vezes. Cada vez ficava pior. Pedro agora sempre furava os olhos ao cruzar o portal. Dizia que tinha feito muita coisa errada e agora essas coisas o perseguiam. Por fim, já não falava nada mais coerente. Definhamos sem comida. Sim, sentimos muita fome. Às vezes frio, mas sobretudo desespero. Nossa cabeça é inundada com muita podridão. E eu me apeguei a uma única esperança, a Larinha. Quando passamos pelo local do acidente, estão 3 cruzes, cada vez mais envelhecidas. Quando Pedro parecia ter adormecido na loucura, eu decidi saltar do carro. Não foi uma boa ideia. A escuridão me engoliu e acordei no carro de novo. Pedro estava ao meu lado, seu corpo completamente esquelético. O meu estava igualmente definhado. Ele já não tinha razão para lutar, mas eu sempre descia do carro e tentava me comunicar com alguém da estrada. Foi então que um dia vi um andarilho louco na estrada. Foi muito fácil induzi-lo a escrever essas palavras que com tanta exatidão escrevi. Por favor, quem lê-la? Eu preciso muito saber o que houve com a Larinha. Só depois de saber o que houve, eu posso me entregar à loucura e destruição desse inferno. Por favor, me ajudem. Verônica de Oliveira Santos. Acabou. Agora, pessoal. Isso é verdade? Não é? Isso é só um texto escrito aí, uma ficção? Se isso é verdade, eu não sei se esse nome existe. É lógico que pode haver muitos homônimos, né? Assim como existem outras, Ana Paula Lazzarini. Eu sei que tem várias até. Você tem um homônimo, né? Sei lá, não sei, mas bastante gente tem o mesmo nome e não quer dizer que seja. Então, eu estou dizendo esse nome porque é o que está escrito aqui. Mas eu não sei se isso é verdade, se isso não é. Mas que é interessante, não é? Não é? E aí, qual a opinião de vocês? Isso seria uma carta psicografada, né? Foi um andarilho lá, sei lá, que ela catou na estrada para escrever essas palavras, psicografar, né? Ela achou ali para ela saber o que aconteceu
com Lara. Acho que é isso. Se tem 3 cruzes, seriam 3 mortes, né? Ela, o irmão e a menina. Agora, se ela existiu, isso daqui foi, então, em 1990, não, 1990, 1991, na estrada, por volta de Goiás, é isso? Goiás Velho, mas íamos da cidade que os meus pais moram, de volta a Goiás Velho. Não sei qual é a cidade dos pais. E o carro não saía dos 90 por hora, que era a velocidade que ele estava. Então, na verdade, eles bateram o carro, houve o acidente, só que os dois ficaram num eterno looping de sofrimento e loucura. Ai, gente, é assim? Pode isso, Arnaldo? Quem entender das coisas aí, me diga. Agora, sei lá o que é isso. Isso foi tirar de algum... Sei que ela mandou a foto aqui mesmo. Quer ver? Tem uns mapas atrás. Então, é isso que ela falou. Não sei se é verdade ou é produto da mente meio do cara. Vai saber. Não, vou tirar assim. Tem outras coisas aqui atrás. Vira, não vira? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um pouco aqui a foto. Eita, está mostrando tudo. Não vai focar, né? Mas essa é a foto da carta. Olha lá. Provavelmente esses outros papéis é o que estava junto. São vários papéis. Agora, o que tem ali, o que não tem. E essa é a carta aqui que ela transcreveu. Será que esse homem que estava aí, terminal aí, era um possível escritor? Não sei se é verdade. Alguém conhece esse nome? Aí, isso que eu falei, pode ter homônimo, né, também. Pode ter alguém com esse nome que não tenha nada a ver com essa história, né? Tem alguém, se tiver, também deve estar morto. Não, morreu alguém com esse nome nessa época, 90, 91, que tinha o irmão. É esse mesmo os nomes? Enfim, pessoal, deixa a opinião de vocês, tá? O bagulho é louco, né? E se não, o cara até que não era tão, né, louco assim. Ele era para ser um bom escritor. De qualquer forma, a história está contada.